Boa noite. Olá, você que está nos assistindo. Olá, você que está aqui junto comigo nessa live. Ahn, Hoje, como eu combinei, então, vamos fazer aí o último estudo e é um plus, na verdade. O nosso estudo acabou a semana passada, mas esse aqui seria um plus, seria um pouquinho a mais sobre profecias. E eu gostaria de falar com... Gostaria não, vou falar com vocês hoje sobre o livro de Daniel e Apocalipse, fazer um paralelo aqui. E abra sua Bíblia, né? É bom que você acompanhe na sua Bíblia aí, Daniel capítulo 2. No livro de Hum. Daniel, no capítulo 2, nós encontramos ali o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve um sonho. Naquela época era em torno aí de 605 antes de Cristo. A Babilônia tinha invadido lá Israel e agora tinha levado cativo o povo judeu para lá. E dentre eles estava Daniel e seus três amigos, Ananias, Misael e Azarias, que o rei Nabucodonosor mudou o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram nomes pagãos. E o próprio Daniel, o rei também mudou o nome dele para Beltesazar, tudo nomes pagãos, conforme a cultura deles. E agora eles estavam lá, então, na Babilônia, o rei Nabucodonosor teve um sonho e aquele sonho perturbou ele durante a noite e ele não conseguia lembrar do sonho e muito menos interpretar o sonho. Mas aquele sonho mexeu com ele, estava incomodando ele. Então ele chamou os magos, os sábios, né, da Babilônia, e dentre esses sábios estavam lá também Daniel e seus amigos, porque naquela época até um construtor de casas era tido como um sábio. Então, Daniel ele fazia parte. E aí ele chamou aqueles magos encantadores e tal. Desculpe, corrigindo aqui, na primeira parte ele não tinha chamado Daniel, ele tinha chamado os magos encantadores e ele não, aqueles magos não conseguiam dizer o que que o rei sonhou, porque o rei não contou o sonho, ele não lembrava do sonho e pediu para que eles contassem o sonho e a interpretação. E os magos disseram: olha, isso aí é coisa muito difícil, só os deuses vão conseguir dizer. E aí não teve nenhum rei que pediu coisa tão difícil. Mas daí o Nabucodonosor insistiu e disse: olha, se vocês não me disserem a interpretação, o que eu sonhei a interpretação, vocês vão morrer, vão matar todo mundo. E aí o que que aconteceu? Eles não souberam dizer e o rei mandou matar todo mundo e entre eles matar também Daniel e seus amigos porque eles eram sábios também lá na Babilônia. Quando o chefe da guarda, chamado Arioque, chefe da guarda lá de Nabucodonosor, foi lá buscar Daniel e os seus amigos. Então Daniel ele ficou sabendo daí da história e ele falou para o Arioque: olha, pede lá para o rei um tempo porque eu vou interpretar o sonho dele. E aí foi concedido a Daniel então esse tempo. Daniel agora ele volta, fala com seus amigos, eles oram a Deus e naquela noite Deus dá ali o sonho para Daniel, revela o sonho e a interpretação também. E aí então a história ela continua desse capítulo 2 a partir do verso 31. Olha só, interessante aqui, ó, fazendo uma, só um parênteses aqui, né? No verso 27, né? Daniel fala para o rei: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. E o verso 28 diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então, esse sonho do rei Nabucodonosor tem a ver com os últimos dias. Quais são os últimos dias? É agora, o período que a gente está vivendo. Então, esse sonho aqui, essa profecia, ela é para o nosso tempo, para agora, para o tempo que a gente está vivendo. Então, é interessante, eu gosto dessa parte desse verso 28 que diz: mas há um Deus no céu que revela, né? Os homens não conseguem, mas há um Deus no céu que revela todas as coisas. E lá no verso 31 diz assim:
Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se finalizaram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Então, o rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua, e ele falou ali da estátua. Deixa eu projetar aqui uma estátua que eu peguei na internet, a estátua de Nabucodonosor. E aqui aparece, então, né, a cabeça de ouro, o peito aqui de prata, quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Eu vou continuar lendo para que a gente saiba, porque a Bíblia diz o que significa cada uma dessas partes. Não é um achismo, nem uma interpretação, mas a própria Bíblia diz o que é, tá bom? Então, é o seguinte, lá no verso 38, 38, nós lemos o seguinte, aliás, 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Então, nós já sabemos quem representa o ouro, a cabeça de ouro da estátua, né? Então, a cabeça aqui é Babilônia. Representa aí, ele está falando que o rei Nabucodonosor é a cabeça de ouro, ou seja, Babilônia é a cabeça de ouro. Verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, outro reino inferior ao teu. Quando nós vamos na história, o próximo reino, que seria o de prata, é então os medos e os persas. Então é Babilônia, depois Medo-Pérsia e bronze. O bronze é a Grécia. Foi o outro império mundial, né? Aqui o império mundial era a Babilônia, depois o império mundial virou os medos e persas, Medo-Pérsia, e depois o terceiro império é a Grécia. Alexandre o Grande, ele foi rápido nas suas conquistas e dominou o mundo da sua época. E aí o verso 40 diz assim: O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então, o verso 40 aqui vem falando que as pernas, né, é um reino, é um império mundial que é forte. Quando a gente vai na história, a sequência é a seguinte: depois da Grécia, o império que surgiu era Roma, Império Romano, e foi aí até o tempo de Jesus ali. Lembra que no tempo de Jesus o império era Roma. Verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse reino um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo,
misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, de novo a sequência: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Império Romano, e aí aqui ferro e barro, ela representa a Europa dividida. Eram 10 reinos bárbaros. Cada dedo da estátua representa um daqueles reinos bárbaros. Então tinha lá os alamanos, virou Alemanha, os francos virou a França, como é que é? Os anglos e saxões virou a England, que é a Inglaterra, e por aí vai. Então, o Império Romano ele foi dividido, né? Ele continuou sendo um império, mas ele foi dividido em 10 tribos bárbaras que são representadas pelos pés da estátua. Então, o que que acontece depois disso? Qual que é o evento que acontece? Não vai ter mais nenhum, a princípio não vai ter, conforme a profecia, não vai ter nenhum império mundial. Hitler tentou ter um poder mundial, não conseguiu. Volta e meia se fala aí de um novo governante mundial, e isso não vai haver, porque na profecia, o último império mundial foi Roma. E aí o que que vem depois? Logo em seguida, depois dessa divisão, a pedra que bate na estátua e quebra a estátua. E essa pedra representa a volta de Jesus. E o seu reino, como diz ali, né? No verso 44, finalzinho, diz: mas ele mesmo subsistirá para sempre, né? Consumirá todos esses reinos e ele mesmo subsistirá para sempre, ou seja, eterno, o reino de Jesus Cristo. Então, essa estátua ela representa, né, uma linha do tempo. 600 anos antes de Cristo, ela foi dada essa profecia e ela vai até os dias atuais, né? Então, nós podemos ver um paralelo que existe entre Daniel 2 com Daniel 7. Lá em Daniel 7, alguém sonhou também. Quem que sonhou? Agora foi Daniel que teve um sonho. Eu vou tirar aqui a apresentação. Daniel 7 diz assim: o sonho sobre dos quatro animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, o Belsazar, se não me falha a memória, era neto do Nabucodonosor, né? Ele teve um sonho. E aí, lá no verso 2, diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Eu pego uma aguinha para o pai, por favor. Verso 3: quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Não, normal. O primeiro era como leão. Ó, ele sonha quatro animais. A gente viu quatro reinos na estátua, certo? Quatro impérios. São os mesmos aqui desses animais. Eles representam cada um desses animais. O primeiro. Obrigado. Então, assim, o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Quando a gente vai na história e nos livros de história, a gente verifica que a Babilônia, o símbolo da Babilônia é um leão com asas. Até tem
Tem um museu que tá lá na Alemanha, tá o portal assim da Babilônia, e ele é azulado assim e tem leões desenhados. Dá até para pesquisar depois no Google, aparece lá. Então, o primeiro era com leão e tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as duas asas, arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés como homem, e foi dado a mente de homem. Verso 5. Continuei olhando e eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Esse é o símbolo dos Medo e Persas, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, dentre os dentes trazia três costelas, né? E lhe diziam: devora, levanta-te muita carne. Essas três costelas foram as conquistas que os Medo-Persas fizeram. Era Lídia, Egito, e agora a terceira cidade lá me fugiu agora da memória aqui. É a terceira cidade que os Medo-Persas conquistaram, né? Bom, verso 6. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Então, quando a gente olha esse animal, o leopardo, ele aqui está representando, né, a terceira parte da estátua, que são os gregos, né, a Grécia. Quando a gente olha o leopardo e com quatro asas, o leopardo é um animal muito veloz. E com quatro asas é mais veloz ainda. Alexandre o Grande, da Grécia, foi o que conquistou, fez as conquistas. Ele conquistou tanto, ele conquistava tão rápido que ele não conseguia voltar para administrar aquilo que ele conquistava. E ele morreu com apenas, se não me falha a memória, 32 anos de idade. Ele morreu jovem. Ele conquistou, fez um império, né, mundial daquela época, claro, mas ele não conseguiu, ele morreu cedo, ele não conseguiu nem administrar aquilo que ele tinha. Quando ele morreu, obviamente, enfraqueceu, e aí depois vieram os romanos, né? Verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso. Fala. Belsazar era filho. Belsazar era filho? É, porque aqui está dizendo, ó rei Deus, o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, glória e majestade. Daí foi ali que tiraram o reino de Belsazar. Entendeu? Como é que vai ser mais dizendo? Não, não, mas não é assim. Tem a escritura na parede lá. É isso que eu tô falando. Bom, então não é. Ok, não É que, lembro. é que a Bíblia não é cronológica, daí depois. Ah, tá bom. Verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então a gente viu ali leão, a gente viu urso, a gente viu leopardo, e agora tem um animal que não tem, não dá para comparar com nenhum animal que a gente conhece, mas é um animal feroz, um animal terrível, espantoso, forte. E algo interessante nesse animal, gravem isso na mente, porque vai ter paralelo lá em Apocalipse. Ele tinha 10 chifres, esse animal. Gravem isso. Ele tinha 10 chifres, esse quarto animal. Então, esse quarto animal representa qual império? Isso mesmo, Roma. Representa o Império Romano. Esse quarto animal terrível. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, né? Ele estava observando os 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles, né, de um daqueles chifres ali, subiu outro pequeno, um chifrezinho pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Então, a gente tem a imagem aqui do quarto animal, tinha 10 chifres,
e sai um pequenininho, um chifrezinho pequeno, que era insolente. Ele era arrogantezinho e fortezinho. Verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Esse verso 9, aqui dizendo que o ancião de dia se assentou, isso aqui é o juízo de Deus. Tá? Tem a ver com... É uma cena do juízo de Deus aqui. Tá? Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Essa vinda de Jesus aqui, ela representa a pedra que bate na estátua, certo? Lembra que a gente está falando de um paralelo com a estátua lá, que a gente viu no capítulo 2. Então, no verso 13 está falando da volta de Jesus. E aí, falando ali no verso 14, que o seu domínio é domínio eterno e que seu reino jamais será destruído. Verso 17. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, tá? Então, aqui no verso 17, falando que são os quatro reis que se levantarão da terra. Que a gente já viu, Nabucodonosor, depois os Medo e Persas, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e o Império Romano. Verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3, daquele chifre, que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e aqui a primeira característica desse chifre pequeno, que era insolente. Verso 21. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Guerra contra os santos é perseguição aos cristãos, certo? Guerra contra os santos são as perseguições aos cristãos. Nero, no ano 65, botou fogo em Roma e começaram ali as perseguições aos cristãos. O Império Romano perseguiu os cristãos. Eles colocavam os cristãos nos coliseus e soltavam os leões para divertir o povo. E eles ficavam olhando ali. Então, eles eram muito perseguidos, os cristãos. Mataram os discípulos, né? Os discípulos de Jesus. O único que não conseguiram matar o discípulo, o João, que foi preso na ilha de Patmos. Mas houveram ali várias perseguições aos cristãos. E essas perseguições não pararam naquele tempo. Elas foram depois nas cruzadas, foram aí perseguidos aí, daí não mais pelo Império Romano, mas pela Igreja Romana. Quem se opunha à Igreja Romana acabava sendo dito como herege, né? E acabou virando mártir. Ainda dia 31, agora, 2 dias atrás, dia 31 de outubro, foi festejada a Reforma Protestante, Reforma de Martim Lutero. Lutero só não foi... Lutero era um monge da Igreja Romana, era um padre, né? E aí um dia ele viu que na Bíblia estava escrito diferente. E aí Lutero começou a se opor à Igreja Romana. E aí ele foi ameaçado de morte, só que o rei protegeu ele. Mas outros reformadores antes dele morreram. John Huss, Wycliffe, entre outros, foram perseguidos pela igreja e mortos. Então foi um período ali de 1260 anos de perseguição, a idade das trevas, né? A igreja perseguia em nome de Deus e matava na fogueira,
quem se opunha à igreja, né? Então, verso 21, aqui está a primeira pista, né, desse chifre pequeno. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, as perseguições. Até que veio o ancião de dias, né, a volta de Jesus, e fez a justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Verso 23, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Olha só, lembra da estátua, 10 dedos, que era Roma dividida? Agora os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Os 10 dedos da estátua é igual aos 10 chifres. É a mesma coisa, são as mesmas nações, que é a Europa dividida. É a Europa do jeito que a gente conhece hoje, né? Então, esses 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão do mesmo reino, que era o Império Romano, e depois deles se levantará outro, que é o chifre pequeno, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. E olha só o que esse chifre pequeno vai fazer: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Qual foi a igreja que mudou os mandamentos de Deus? A Igreja Católica, A gente já estudou isso, né? já. Agora, fazendo relação com aquilo que a gente estudou. Então, mudar a lei de Deus, segundo o mandamento, não fazer imagem de escultura, que não tem no catecismo, e sobre a questão do sábado para o domingo, certo? Então, aqui a gente vê no verso 25, proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, né? Então, tem toda aquela questão ali de ocupar o lugar de Deus, né? Em vez da pessoa confessar os pecados para Deus, confessava lá no confessionário, né? E aí o próprio Papa, ele é tido como um Deus aqui na Terra, né? Que pode excomungar, pode fazer o que quiser, né? Então, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará e haveria as perseguições, né? Verso 26, mas depois se sentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Então, vai ter um fim. Ou seja, esse é o último império da Terra. E esse império, quando a gente olha, né, o que que ele é? Ele é, quando a gente quer conhecer alguém, a gente conhece pelo corpo ou pelo rosto, pela cabeça? Pela Obviamente, aparência. pela cabeça, né? Pelo corpo eu não Uhum. consigo dizer quem é quem, mas pela cabeça, pelo corpo, pela face eu consigo dizer, eu identifico uma pessoa pela face, certo? A cabeça é Babilônia, que quer dizer, vem do termo Babel, que quer dizer confusão, né? E a gente vai ver isso aqui em Apocalipse daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Uh, e aí, então, Daniel 7 era isso. Daniel capítulo 12. Porque eu só estou fazendo um estudo, né, dessas profecias. Claro que tem muito mais coisas para estudar por aqui, mas o tempo nem ia permitir, né? Seria exaustivo fazer um estudo todo aqui, não teria como, né? Vamos lá. Daniel capítulo 12, verso 4, diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, esse livro aqui de Daniel, ele estava selado até o tempo do fim. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei
que o tempo do fim começou em 1844, com aquela profecia lá, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Então, a partir dali, o conhecimento acerca desse livro de Daniel, ele foi multiplicado, o saber se multiplicou. Ali, as pessoas ainda não entendiam, Daniel não entendia que ele escreveu essas profecias, e até ali ninguém entendia. Mas Deus revelou a partir de 1844, então daí a gente entende que ali começa o tempo do fim, né? Daniel encerra as profecias e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, muitos vão ler ele e o saber vai se multiplicar. Então hoje a gente já conhece bem mais coisas sobre as profecias, né? Lá no verso 9 também diz assim: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Daniel queria saber, estava perguntando lá para o anjo e estava selado, né? Verso 10: Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão, né? E aí ele continua ali, né? Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado que chega até 1.335. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e verás o fim dos dias. Te levantarás para receber a tua herança, né? Então, falando ali para Daniel, que não estava entendendo o que ele escreveu, não estava entendendo as profecias, mas ele estava dizendo ali que no tempo do fim ele ia ser salvo, certo? Agora vamos lá para o Apocalipse, fazer o paralelo, né? Apocalipse capítulo 12, verso 1 diz assim: Viu-se grande sinal no céu. Apocalipse 12, 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, a gente vê aqui o quê? Uma mulher pura, né? Você sabe o que que é mulher na Bíblia? O que que significa? É a igreja. Mulher é igreja. Cristo é o noivo e vem buscar a noiva, né? A mulher, a igreja. E aqui nós vemos a figura de uma mulher pura, mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, né? E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E nas cabeças 7 diademas, né? Então aqui aparece de novo a questão aí dos 10 chifres. E ele está falando que o dragão aqui tem 10 chifres. E aí ele faz um paralelo ali com lá no céu, quando Lúcifer arrasta, né, no verso 4, arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, né? E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho quando nascesse. Então, Jesus aqui, né, ele faz um paralelo aqui. Quando Jesus nasceu, o Herodes tinha mandado matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Muito bem. É, Lá no verso 6 diz assim: A mulher, porém, né, a igreja, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante
1260 dias. Usando aquela questão do princípio dia-ano, aquele princípio dia-ano, 1260 dias seria igual a 1260 anos, que vai do ano 538 a 1798. E depois eu explico por que que vai até essa data, né? Foi considerado o período negro da história, né? Período de trevas espirituais muito grande. Mas depois a gente volta nesse ponto aqui. Verso 7. Não, verso 7 não. Aí vem falando aí da perseguição, né? Jesus, lá, a batalha que Jesus teve lá no céu e tal. E aí lá no verso 17, nós vemos ali, irou-se o dragão contra a igreja e foi, né, contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar, né? Então você vê aqui, no tempo do fim, né, a luta de Satanás ainda, a ira dele é contra quem guarda os mandamentos de Deus, e não é contra quem guarda 9 ou 8 mandamentos, mas é contra quem guarda todos os mandamentos de Deus, certo? E o verso 13, e aqui que vai entrar o paralelo lá com Daniel. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés. Agora a gente vê uma mistura, né? Semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. A mistura daquelas três lá de Daniel. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, o que que significa, né? Essa besta que teve a cabeça, né, golpeada de morte, né? Ali a gente viu, né, num versículo anterior, de 1260 dias ou 1260 anos, né? Lá no verso 6, a gente tinha lido sobre isso. A mulher fugiu para o deserto e ela foi perseguida, né, durante 1260 dias. Do ano 538 a 1798, né, a Igreja Romana perseguia os cristãos e queimava e tratava eles como hereges. Mas em 1798, o general Berthier, que era o general de Napoleão Bonaparte, ele aprisionou o Papa. E ali então deixou aí de ter o Papa, ele deixou de ter o poder político e religioso. Ele se limitou ao poder. Verso 6, Apocalipse 12, verso 6, fala dos 1260 dias que a mulher fugiu para o deserto, ela foi perseguida. Então, houveram um período aí de trevas espirituais muito grande, do ano 538 até 1798, quando Berthier, um general de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa, e aí então pararam, cessou aquelas perseguições aos cristãos, e agora então a igreja ela deixa de ter aquele poder religioso e político também, a união de igreja e Estado. Quando a gente vai na história, a gente vê que a Igreja Católica sempre teve um poder muito grande e exercia um poder político muito grande. Ela até mandava reis, tinha reis que tinham medo aí do poder do Papa, né? Então a história registra isso. Voltando aqui a Apocalipse 13, a gente leu o verso 3. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. E essa foi o golpe, né? A ferida mortal que o Império Romano teve, né? A Igreja Romana teve. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja,
Ela foi ferida de morte, mas a profecia diz que ela vai curar essa ferida. E ela vai ter novamente, no tempo do fim, no fim do fim, ainda um poder político como teve no passado. Ela vai voltar a ter o mesmo poder político, né, de influenciar nações. Verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses é os mesmos 1.260 anos, né? 42 vezes 30 é igual a 1.260. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqui está falando aqui da adoração, né, a esse complexo religioso, de influência religiosa, que não prega a verdade bíblica. Aqui diz que todos os que adoram, né, acabam não tendo nome no livro da vida, né? Muito bem. Essa besta é a besta que emerge da terra. E aí tem uma besta que emerge do mar, que é a partir do verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, né? A primeira era do mar e essa aqui é da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, né? Verso 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faço que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aí, ali fala do número 666. Então, a besta que emerge do mar, povos, multidões, tem a ver com povos, multidões, emerge do mar, que a gente viu aqui pelas características da igreja romana. Aí tem a besta que emerge da terra. A besta que emerge da terra é uma nação poderosa que vai fazer com que as pessoas adorem essa besta que emerge do mar. Por força militar, na verdade. É o que Apocalipse está dizendo aqui, né? Verso 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Certo? Então, essa nação, ela faz vai forçar uma adoração a essa imagem da besta, né? E aí, falando aqui do sinal, né? Certa marca sobre a mão, sobre a fronte, né? Tem essa relação aí, certo? Num estudo anterior, a gente falou aí sobre a questão do sábado e domingo, né? A Bíblia fala em Ezequiel que o sábado era o sinal do povo de Deus. E aí, nos finais dos tempos, o domingo, a gente comentou sobre isso, que o domingo seria, né, no final dos tempos, teria relação com a marca da besta, tem a ver com a mão é trabalho, a cabeça tem a ver com a consciência, né? Consciência de escolha, né? Quem você adora. O Deus Criador, que criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, ou o Deus que mudou a lei de Deus, né? E agora a adoração era em outro dia. Quando a gente vai nos estudos anteriores, a gente vai ver tudo isso aí, tá bom? Eu sei que é muito conteúdo e não é uma coisa tão fácil assim, né?
É uma coisa que tem que estudar bastante para poder, muitas vezes, entender. Fala aí, Lúcia. Tá, então no caso, guardar o sábado então é extremamente importante, né? Não é uma lei qualquer, então. Tipo, claro, eu sei que as leis de Deus não são qualquer, mas o sábado então é muito forte, né? No tempo do fim, sim. O sábado é muito forte no tempo do fim com relação a você se posicionar a quem tu adora. O sábado ele tem essa questão. É, é uma questão de adoração. É que nem lá no Éden, né? No Éden tinha um sinal também. Qual que era o sinal? A árvore. Podia tocar naquela árvore lá. Era uma obediência a Deus. E aí Deus colocou para o tempo do fim a questão do sábado. Ela vai definir se a gente adora o Criador ou a criatura. Quando a gente pega a verdade de Deus e muda em mentira, adora a criatura no lugar do Criador, né? A gente falou sobre esse verso aí. Então, a gente vê assim que no tempo do fim, bem no tempo do fim, vai sair um decreto de guardar o domingo. E até tem se falado nisso. A gente está sempre. Há uns anos atrás eu não via como isso muito acontecer, né? Eu ficava olhando, estudando essas profecias, sabia que um dia ia acontecer, mas a gente não via muito como. E eu me criei ouvindo isso. E hoje, agora, a gente vê o Papa falando do clima. E ele quer fazer um ecumenismo, né? Uma união de todo mundo em torno do clima. E aí ele vem com a ele tem sugerido já há algum tempo já para que o mundo pare e tire um dia de descanso, o dia da família, para que não polua, porque tem fábrica que não para 24 horas por dia, 7 dias da semana. E ele quer que as fábricas parem um dia e que seja o dia da família e todo mundo possa descansar nesse dia. E, obviamente, ele está sugerindo que o domingo seja esse dia, né? Então, alguns têm especulado aí que pode ser por aí, né? Pode ser, pode não ser, né? Mas é um indício, assim, de que ele ainda tem feito isso, né? Essa questão aí do descanso dominical, né? Então, a gente historicamente, né, o povo adventista ele interpreta a besta que emerge da terra como os Estados Unidos, que era a nação que vai colocar o decreto dominical e vai fazer com que as pessoas observem esse decreto, né? E não vai poder comprar nem vender quem não participar disso. Bom, comprar nem vender vai ser fácil, porque agora o dinheiro está sumindo e vai ser cartão, vai ser só crédito, né? Não tem mais dinheiro, vai ser fácil de controlar a vida financeira das pessoas, né? Mas isso, assim, quando sair o decreto dominical, isso aí é bem no tempo do fim. Jesus está bem próximo de voltar quando isso sair, né? É um sinal, assim, bem, talvez seja a última misericórdia. Talvez, se alguém estiver assistindo esse vídeo algum dia, e um dia que acontecer isso, talvez ele lembre disso que eu estou falando hoje. Olha, o Fabiano uma vez falou sobre isso, sobre tal decreto de domingo, de guardar por obrigação. No início vai ser um decreto, uma obrigação, e depois vai ser um decreto de morte, assim, né? Vai ser punido, né? Quem não guardar. E a gente viu como o mundo muda rapidamente, né? Às vezes a gente vê, como isso vai acontecer? Da mesma forma que aconteceu com a Covid. O mundo mudou assim do dia para a noite, tudo fechou e tinha decreto disso, decreto daquilo, e a gente viu como as coisas são rápidas, né? Então a gente pode ter um vislumbre assim, né? Que a gente achava, como que isso vai acontecer, né? Parece papo de doido, assim. As primeiras vezes que as pessoas ouvem falar disso aqui, ficam assim, não, isso aí é viagem, né? Mas é o que a Bíblia está colocando aqui, né? Parece doideira, né? Mas ela faz sentido quando tu estuda todo o contexto, né, da Bíblia, certo? É, bom, agora a gente vai lá
É interessante que depois vem o capítulo 14, né? E lá no verso 12 também está dizendo aqui, ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Capítulo 14, verso 12. Novamente falando da lei de Deus. Perseverança dos santos. Perseverar, né? Guardar a lei de Deus. Né? Ele vai falando ali da imagem da besta e ele fala de novo ali da perseverar em guardar a lei de Deus. Então ele sempre busca isso. Sabe que a Bíblia não tinha capítulo, né? É um texto só, então é na sequência ali, né? E a sequência é falando ali, olha só, verso 9, ó, capítulo 14, verso 9. Seguiu-se outro dizendo, né? Outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. E o verso 12, falando da perseverança dos que guardam os mandamentos de Deus. Então você vê logo na sequência da marca da besta, quem guarda os mandamentos de Deus. Então, é, tem a ver aí com os mandamentos de Deus, o sinal da besta. Ainda, eu guardo domingo, e isso é o sinal da besta? Não, por enquanto não. Mas vai ser quando for obrigatório. E aí as pessoas vão poder escolher, né? Elas vão poder escolher, não, elas vão ter que tomar uma posição. E se elas não escolher nada, elas já escolheram, né? Quando a gente não escolhe nada, a gente já está de um lado. Apocalipse 17, descrição da grande meretriz. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. O que é muitas águas? Muitos povos, muitas pessoas, nações, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta de escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. De novo, os 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro. Ó, é uma mulher, uma igreja muito rica. Achava-se uma mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. O que é prostituição na Bíblia, aqui nesse contexto? Tem a ver com as heresias. Pegar a verdade de Deus e torcer e pregar, fazer heresias, né? Vender indulgências, terreninho lá no céu, essas coisas assim, e etc e tal, né? Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Lembra que a estátua, a cabeça era Babilônia? Então a estátua é uma coisa só, é Babilônia até agora. Porque Babilônia quer dizer confusão. Babilônia teve as suas fases, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Império Romano, Roma, Roma do Império e a Roma papal, né? Digamos assim. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, agora eu lembrei. O chifre pequeno que sai de uma daquelas nações, daquelas 10, o chifre pequeno é um país pequeno. Qual que é o menor país do mundo? É o Vaticano. É o Vaticano. Então, a gente vê aqui, agora eu perdi o outro raciocínio daqui. eh, tá. Então, Babilônia Grande é a mãe das meretrizes e abominações da terra. Então, a gente vê ali que, apesar de ter esses impérios abaixo, mas tudo tem a ver com Babilônia, que tem a ver com confusão. E por isso que Apocalipse vem trazendo essa imagem no tempo do fim da Babilônia. Lá, os pagãos estavam construindo uma torre chamada Babel, e aí Deus confundiu a língua deles. E aí migrou, né? Babilônia vem do termo Babel, que significa confusão.
E aqui nós estamos diante de um complexo religioso, que é uma confusão. Nós temos aí mais de 40 mil igrejas, cada uma prega diferente. É uma confusão, ninguém sabe o que que é verdadeiro e o que que é falso, certo? E essa é a proposta desse estudo, que a gente estude a Bíblia, né? Sempre foi a proposta do estudo, estudar a Bíblia para ver o que realmente a Bíblia fala sobre todos esses assuntos, para a gente não fazer parte da Babilônia, né? E é interessante, olha só, a Babilônia é a grande, a mãe das meretrizes. Para ser mãe tem que ter o quê? Filhos? Filhos ou filhas, né? É. Então a igreja mãe tem outras igrejas filhas que fazem as mesmas coisas. Guardar domingo, acreditar na imortalidade, quando morre vai para o céu, né? Questão da alimentação, questão de todos esses assuntos que a gente já viu por aí ao longo dos estudos, né? Então, é um complexo religioso, né? De confusão, ok? Verso 6: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, o anjo me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. É, a mulher, a igreja, que está sentada sobre 7 montes. Curioso que quando a gente vai pesquisar sobre Roma, Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. A cidade, Roma, Roma é conhecido, né, dessa forma, né? Ok? Muito bem. Tá, Fabiano? Mas Oi. daí o que vai emergir do abismo ali é o próprio Satanás, então, né? Porque ele tá preso, né? Exato. Aham. É isso aí, mas ele dá o poder para, ele concede o poder para a igreja, né? Para o poder religioso, ok? Ah, e para finalizar, capítulo 18, verso 4. Ouvia outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Isso aqui é o anúncio da queda da Babilônia, né? Então, é o chamado, né, de Deus para sair da Babilônia, da confusão religiosa. É, porque tu acaba sendo influenciado aí pela falsa pregação da Bíblia, pela heresia bíblica, e você acaba bebendo de uma fonte não bíblica, acaba também se contaminando com aquilo ali. Lá pelas tantas, tu não sabe se é certo ou errado aquela pregação ou não. E aí tu tem que conhecer muito de Bíblia para conseguir discernir isso, né? Quando tu chega nesse estágio, né? Então, o alerta, né? Sai dela, povo meu, retirai-vos dela. E aí ele fala para não ser cúmplices, né? Cúmplice com aquele sistema religioso falso que não prega a verdade bíblica. Tá bom? Esse é o estudo. Claro que teria muito mais. Eu vou colocar ainda naquele outro canal lá. Aos poucos eu vou fazendo, mas daí não é um estudo tão grande assim. Aos pouquinhos a gente vai. São planos, né? Eu espero conseguir fazer isso. São planos aí de ir colocando aos poucos vídeos e tal, e falando outras coisas, né, ao longo do tempo, né? Não sei quanto tempo vai demorar, mas aos pouquinhos a gente vai fazendo. Beleza? Alguma dúvida mais aí, Lucimar? Não sei se ficou claro, eu sei que é muita coisa. Sim, ficou claro, eu entendi bem. Aham. Tá bom. E quem está assistindo gravado, assiste outras vezes aí até entender.
talvez vai ter que assistir outros vídeos anteriores que não viu, se não viu, né? Para poder chegar nesse ponto aqui e entender isso aqui. Beleza? E Jesus certa vez disse assim: Eu tenho muito para vos falar, mas vocês não estão preparados ainda. Se essa fosse a primeira aula, não ia ter base para a gente entender isso aqui. Então, o conhecimento da Bíblia ele é progressivo. A revelação é progressiva, o conhecimento é progressivo também. E aí, para te entender alguma coisa, você tem que construir a base primeiro para chegar lá num estudo aí mais avançado que é profecia, né? Então, existem outros estudos aí sobre profecia, né? Que são bem interessantes. Mas ao longo do tempo a gente vai devagarinho vai colocando, como eu falei, tá bom? Deus abençoe a todos e que nós continuemos firmes aí, aprendendo mais, mas colocando em prática na nossa vida, tá bom? Um forte abraço e até mais.